Galactus Lifebrig vs Runeking e Thor. Batalha mortal, vou te mostrar quem vence e o porquê. Assista o vídeo. Thor, o Rei das Runas, surgido no final de Thor Volume 2, retorna no futuro como um rei arrependido. A Odin Force o abandona para a reflexão. No capítulo 83, a Odin Force retorna, estando Thor a recriar a existência como Deus e impedir o ciclo interminável do Ragnarok, combatendo aqueles que perpetuam nas sombras. Inscreva-se no canal para não perder nada e vamos ver os feitos do Runeking e Thor agora mesmo. Runeking e Thor é muito forte. Thor, ainda na base, pôde derrubar o Rick e Fenrir. Cada um deles poderia tranquilamente lutar com o próprio Thor, o Bilraio Beta. Thor parou com uma mão Mangog. Vai lembrar que Mangog era plenamente capaz de ser o inimigo para toda Asgard e Odin. Porém, o Runeking e Thor o tratou como se não fosse nada. Mangog poderia devolver o Mjolnir do Thor da Guerra com um tapa. Arrancou a cabeça do Loki sem muita dificuldade e manteve Loki vivo mesmo decapitado. Loki havia absorvido a magia de Mangog. Agora o mais impressionante, basicamente destruiu a Yggdrasil. A Yggdrasil existe em todos os planos da realidade. A Yggdrasil se conecta a toda a eternidade. Os reinos são universos. A Yggdrasil abrange universos infinitos no metaverso. Os seus galhos se estendem até a coroa da criação, que é a casa das ideias. Thor fez seus raios ecoar pelos 10 reinos infinitos. Isso porque ele estava preso debaixo da árvore. A Yggdrasil abrange todo o universo. Thor é bem forte, hein? É mesmo, é? Runeking e Thor é muito durável. Sobreviveu a um golpe tão forte que quebrou o Mjolnir. Lembre-se que nem mesmo a morte de uma estrela foi capaz de quebrar o Mjolnir. Sobreviveu a um golpe poderoso do Loki. Aguenta mordidas do Fenrir. Pode lutar com Loki e o Rick juntos. Os golpes do Mangog não são capazes de romper os escudos do Runeking e Thor. Vale lembrar que Mangog é capaz de enviar o Mjolnir de volta com um soco. Supostamente Thor pôde descansar no Oblivion. Runeking e Thor tem muitos hacks. Transformou vários martelos de Uru encantados em taco de madeira. Separou o espírito de Mangog do seu corpo facilmente. Aparentemente Odin não pode fazê-lo. Ele pode convocar a alma de Odin para o salvar em Hel. Runeking e Thor pode ver pelo tempo, passado, presente e futuro simultaneamente. Ele está além da sabedoria dos deuses. Ele pode ver o futuro de todas as coisas, e também ver o fim de todas as coisas. Ele está além da estrutura quântica. Runeking e Thor pode ver através dos deuses que se assentam nas sombras. Runeking e Thor é muito poderoso. Ainda como Thor, tem uma arma poderosíssima, o Mjolnir. A criação do Mjolnir afetou toda Asgard e até muitos reinos como Midgard. Com o Mjolnir, Odin destruiu o inimigo que estava tentando destruir Asgard. O poder do Mjolnir é capaz de alcançar os Vingadores do fim de Asgard até a Terra. Pode banir outros, como fez com Bilraio Beta, o mandando para o lugar onde ele não pôde voltar para a batalha. Fez Surtur reconstruir o seu martelo. Ele mesmo poderia fazer, mas preferiu que Surtur fizesse. Abriu caminho entre os reinos para Surtur e seu exército. Abalou Valhalla com uma explosão. A Odin Force não pode ler a mente do Runeking e Thor. O Ragnarok é um ciclo que mata deuses e aconteceu muitas vezes. Era um ciclo interminável, onde Odin e os deuses nórdicos sempre morriam. Ele destruiu a tapeçaria do destino. Os deuses que se assentam nas sombras não podem parar o Runeking e Thor. Os deuses que se assentam nas sombras não puderam fazer nada para impedir Thor. O que nos dá a entender que Runeking e Thor é superior a eles. Thor acabou com o ciclo do Ragnarok, acabando também com a fonte de energia para os deuses que se assentam nas sombras. Os deuses que se assentam nas sombras se alimentam do Ragnarok. Os deuses que se assentam nas sombras vivem fora de toda a realidade. Os deuses que se assentam nas sombras se alimentam de histórias. Eles podem ser Beyonders. A destruição da Yggdrasil não afetou o reino dos deuses que se assentam na sombra, pois eles ficam fora de tudo. De acordo com Loki, deus das histórias, os deuses que se assentam acima nas sombras fazem o Inverno Negro parecer uma jujuba raivosa. O Inverno Negro destruiu o Sexto Infinito. Era mais poderoso que o Ragnarok. Apenas a presença do Inverno Negro estava fazendo a Yggdrasil apodrecer. Nem mesmo Galactus, Lupado e Thor Arauto estavam dando conta dele. E os deuses que se assentam acima das sombras são superiores ao Inverno Negro. Será que vai dar pro Galactus? Vamos ver.
Galactus, anteriormente Galactus A, sobreviveu à destruição de um universo anterior como seu único habitante. Após o nascimento do oitavo cosmos, ele se transformou em Galactus Lifebrig, abandonando seu papel de devorador de mundos e adotando o poder de dar a vida. Essa mudança fundamental amplia seu impacto cósmico e redefiniu sua essência cósmica. Deixe o like no vídeo para explorar os feitos dessa nova transformação agora mesmo. Galactus é bem poderoso, pode manipular a vida e com isso fez uma passagem no Ego, que é um planeta vivo. Mesmo muito enfraquecido, ataca o Alter Ego, coloca personagens como Ant-Man para dormir facilmente, luta contra alguns celestiais que aqui eram conceitos. Isso mesmo, ele adentrou o Super Flow e se tornou um conceito e lutou contra os celestiais negros que eram conceitos também. Pode perceber o espaço-tempo simultaneamente, o que abrange infinitas linhas do tempo. Galactus conseguiu perceber a eternidade de uma vez só. Galactus pode perceber até o plano mais alto da realidade. Ele tomou consciência da morte e esquecimento chegando. Esse Galactus é tão poderoso que pode rasgar com as mãos o tecido da realidade e abrir um buraco no universo fora do Omniverso. Ele foi capaz de acessar o espaço extradimensional do homem molecular, que também fica fora de tudo. Foi dito que acessar esse lugar seria quase impossível. Num estado enfraquecido, ele devorou e reconheceu o segredo de Simon, conhecendo o inimigo da guerra, o primeiro firmamento. Simon está além de qualquer nome. Ele é tão poderoso que nem mesmo as forças combinadas de Capitã Marvel, Spectro e Blue Marvel quase não fizeram nada nele. Quando foi reduzido, o Galactus estava fora de controle, e foi dito que o Galactus base poderia consumir todo o Omniverso de dentro para fora. Galactus é capaz de absorver toda a energia de antimatéria do Ant-Man e voltar a ser o dador de vida. Vale lembrar que Ant-Man é mais poderoso que Sentry. Afetou com um soco o ódio do Caos e Ordem. Quebrou a prisão feita pelo ódio do Caos e Ordem. Derrotou o ódio do Caos e Ordem, que são a Ordem e o Caos para o multiverso. O ódio do Caos e da Ordem são tão poderosos que criaram o Intermediário, que pode conter Galactus regular. Ele é um conceito dos conceitos. Então Galactus, dador da vida, pega hiperversal alto ou muito maior, já que ele base pode devorar o Omniverso e o dador da vida é superior ao ódio do Caos e Ordem. Galactus é bem durável. Os ataques de Ant-Man não fazem nada ao Galactus Lifebrig. Vale lembrar que Ant-Man é mais poderoso que o Sentry. Pode prender seres como Blue Marvel e Ant-Man em uma esfera. Essa esfera protegiam eles do vazio. Salvou o Ant-Man, que estava fora do Omniverso, capaz de sobreviver fora do Omniverso, fora de tudo, embora ele ache capaz de ficar ali por muito tempo. Resistiu ao ódio do Caos e Ordem. Vale lembrar que eles podem viver no plano mais alto da realidade e deve ser comparado com os outros abstratos. Resiste ao ódio do Caos da Ordem, tentando deformar de todas as maneiras. Sobreviveu a uma rajada do Logos. Isso é incrível, pois esse Logos pode destruir conceitos. Logos, com uma rajada, foi capaz de destruir 3 celestiais que estavam tão fortes quanto o próprio Galactus. Ele é a forma final do Mestre da Ordem do Caos e matou o Tribunal vivo. Vale lembrar que esse Logos é muito poderoso, pois ele foi capaz de facilmente fazer o Galactus voltar à sua forma original. Será que vai dar pro Thor? Vamos ver. Na batalha mortal e o confronto cósmico, Ronan King Thor supera Galactus Lifebrig. Sua força descomunal, durabilidade impenetrável e habilidades metafísicas transcendem até o Omniverso. Thor manipula o destino, venceu os deuses sombrios e desafiou a destruição da Yggdrasil. Galactus, enquanto formidável, não se iguala a esse poder, já que os deuses que se assentam nas sombras são superiores ao Inverno Negro, cujo é superior ao Galactus no estágio em que ele diz que estava mais forte do que nunca. Comente, pois quem vence hoje é Ronan King Thor.